Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa. Hoje temos a alegria de estarmos juntos aí para estudar mais um salmo. Hoje o Salmo 73, Café Teológico desta manhã. E a gente sempre convida você que está nos assistindo agora ou posteriormente a compartilhar esta live. Queremos juntos mais uma vez acompanhar com você a leitura da Palavra de Deus e também estudar juntos este salmo que tem uma mensagem muito importante do coração de Deus ao seu coração no dia de hoje. Então, seja você muito bem-vindo aqui nesta manhã através da nossa web rádio Pense Nisso, bem como também nesta live aqui no Facebook da Revista Teológica Pense Nisso, ok? Vamos iniciando então. Eu quero já convidar a todos que estão na sintonia, também através do nosso aplicativo, através do Deezer, através do radios.net, você também que nos acompanha através do Facebook, agora ou posteriormente, e lembrando sempre que este programa, ele é, da mesma forma, compartilhado na próxima semana, lá no canal da Pense Nisso, no YouTube. Você pode nos acompanhar por lá também. Se você estiver assistindo lá, é importante a gente também saudar aqueles que nos acompanham no canal da Pense Nisso, no YouTube. Muito bem-vindos. Lembrando então, hoje, Salmo de número 73, já vai pegando a sua Bíblia aí e preparando o seu café. Eu quero aqui compartilhar nesta manhã, esta live, para que a gente possa atrair mais pessoas no estudo aqui comigo. Então vamos juntos, cada um que está sempre junto, vai crescendo conosco aqui no estudo da Palavra do Senhor, ok? Então vamos lá, compartilhado está, e você é o nosso convidado a permanecer aí. Temos aí o nosso cafezinho especial sempre nos aguardando aí, você que nos dá a alegria da sua audiência. A gente sempre convida você a tomar um café comigo cada sábado de manhã para o estudo aqui interativo na Palavra de Deus, ok? Abraço para Vanderlei Soares, está aí conosco, bom dia, Deus abençoe grandemente. Esse café sempre a gente tem aí o patrocínio do Frute Nisso Café, apoiando também os nossos trabalhos. Você que conhece já esses trabalhos, eu lembro mais uma vez, você pode adquirir o seu café lá no direct do Instagram, ou até mesmo na nossa loja, pensenissteológico.com/loja, ou chama lá no WhatsApp, pega onde você estiver. O KG vem lá das Montanhas Capixabas para você, um café muito especial, e está na hora de você fazer o seu pedido. Lembrando, mais uma vez, também é um trabalho missionário, porque 10% a gente destina para a missão Portas Abertas. Conheça essa instituição internacional em prol da igreja perseguida. Colabore, auxilie, não fique aí sem auxiliar os trabalhos também tão importantes para com os nossos irmãos perseguidos, de auxílio, de ajuda humanitária, assistência social e tantas outras coisas, ok? Vamos lá então, Salmo 73, eu quero lembrar mais uma vez também, você que nos acompanha, da nossa revista, a revista Pense Nisso. Nós temos a alegria de sempre dizer a você e entregá-la a cada trimestre. A nossa revista já está há 8 anos circulando aí no Brasil, iniciou lá no Amapá, lá em Macapá, há 8 anos atrás, e já estamos caminhando para o nono aniversário, e cada trimestre trazendo aí sempre o conteúdo para você estudar a Palavra de Deus, conhecer, saber e, por que não, sempre também colaborar com o nosso trabalho. A revista Pense Nisso é uma revista missionária, você pode colaborar assinando a nossa revista e assim também crescendo e lendo os conteúdos que cada trimestre a mesma dispõe, certo? Então fica aí um incentivo para você que está nos assistindo nesta manhã. Eu lembro ainda como é bom a gente poder sempre saber que há tantas pessoas que nos acompanham e assinam e saem na frente do conhecimento teológico, ok? Vocês, com certeza, sempre estão saindo à frente, crescendo junto conosco. Então não deixe de fazer sua assinatura, seja a versão digital ou impressa, também lá no site pensenissteológica.com/loja, onde você adquire a nossa revista. Pode também adquirir para conhecer talvez você não queira assinar, mas um exemplar avulso. Tem como você adquirir a versão impressa e também a versão digital, certo? Abraço para Eli Silva Duarte, bom dia, tá conosco aí. Bom dia, Everton Silva, também aí conosco, abraço.
Vamos lembrando e convidando a cada vez mais para estar conosco aqui nesse estudo do Salmo 73, falando sobre a justiça de Deus. Ok? Então vamos lá. O Salmo 73 inicia um novo bloco aí no livro, no Saltério. Este Salmo 73 foi escrito por Asaf. E é um salmo onde clama por justiça diante da injustiça que ele tem sofrido. E tantas injustiças que ele aqui menciona, veem os maus praticando, e parece que eles ficam impunes. E esse é o contexto, então, do Salmo. Aí nós temos o terceiro livro, que inicia aqui no Salmo 73 até o 89. É uma terceira parte, Salmo de Asaf. Então a gente vai seguir. Até semana passada, para quem nos acompanha sempre, estávamos falando e lendo os Salmos de Davi, que são por blocos. Para quem não sabe, o livro dos Salmos, né, o Saltério é dividido em 5 blocos, aqui dito em livros, né? Então o Salmo 73, ele é o primeiro Salmo de Asaf, fala sobre a justiça de Deus. Iniciando então, pega aí sua Bíblia, não deixe de acompanhar a leitura, para que você possa também fixar a sua atenção e focar nesse estudo nesta manhã. Reginaldo Archmiller, bom dia para você também, que está conosco aí, nos acompanhando, ok? Vamos então lá, Salmo 73, versículo 1. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel, Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Observe que o versículo 1, ele fala de algo que Deus de fato é bom, até mesmo para o seu povo, o povo de Israel, que era o povo amado, o povo escolhido, de onde viria a salvação. Mas logo adiante ele vai dizer assim que ele está observando que a bondade de Deus parece que ela não só está sobre o povo de Israel, mas está também sobre outras pessoas, especialmente sobre os maus. E aí ele fica indignado e pergunta por que Deus não faz justiça com os maus. Observe o versículo 2 e 3. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. E esta é uma pergunta que muitas pessoas ainda hoje fazem. Por que os maus prosperam? Por que aqueles que estão trapaceando, fazendo negócios fraudulentos, eles continuam vivendo e às vezes vivendo melhor do que o cristão que anda conforme a vontade de Deus? Essa é uma pergunta que muitos cristãos têm feito. Por que a pessoa que vive na igreja às vezes sofre mais do que aqueles que não estão nem aí? E é uma pergunta que Asaf tem feito aqui e vai se estendendo até o versículo 26. Observe o que ele diz lá. Versículo 4. Os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. No sentido de que eles continuam praticando injustiça, maldade, e ninguém os pune. Parece que Deus virou a cara para eles. E aí que ele diz assim, eu fiquei com inveja desses. De que adianta eu temer a Deus, orar a Deus, confiar em Deus, seguir a sua lei, ir para a igreja, se aqueles que não fazem isso estão prosperando e se dando melhor na vida? Esse é um questionamento muito atual também das pessoas que às vezes estão sendo fiéis com Deus e elas parecem assim que fica sempre naquela mesmice e vendo os outros prosperando, crescendo na vida quando estão nem aí para a vontade de Deus. Observe, vamos prestar atenção aqui, olha o que vai chegar à conclusão. Versículo 7, então o coração deles está cheio de maldade, a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam das coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem, porque parece que a vida deles é melhor do que a nossa. É isso que ele está se questionando aqui. Eles afirmam, Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada.
Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Quando a referência do Salmo, não somente aqui, mas a Bíblia, especialmente a tradução NTLH, ela lembra o seguinte, ela lembra de que esses maus que aqui são mencionados, veja que no sentido de que maus são aquelas pessoas que andam fazendo maldade, mas no fundo, não são filhas de Deus, são pessoas que andam com o diabo, porque o diabo é o causador de todos os males. E é importante a gente sempre entender assim, quando a Bíblia chama de pessoas más, são as pessoas que estão andando não somente contrário àquilo que Deus planejou, mas são filhos do diabo. Porque pessoas más, elas sempre estão praticando coisas más. A consequência dessas pessoas, ou da vida dessas pessoas, é a prática da maldade. E um questionamento aqui muito singular que ele faz, que é o seguinte: assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Infelizmente, observa-se que a influência dos maus, que as pessoas não querem saber de Deus, é muito maior sobre os bons, os filhos de Deus, os que creem em Deus, do que ao contrário. E isso é notório também nos dias atuais. Perceba que há muitas pessoas que estão fazendo mal, vivem nessa prática, e às vezes arrastam mais os bons para o seu lado, porque se vê que eles estão impunes, ou seja, não há justiça que seja feita para que eles sejam punidos. E esta indignação do salmista, quando assim se vê ainda hoje que o mal parece que cresce cada vez mais, ele prospera no mundo que vivemos. E aí essa influência malévola, ela leva mais pessoas do que uma boa influência. E aí temos aí o questionamento que os maus fazem. Eles dizem, falam mal de Deus e com orgulho dão ordens aqui na terra. E no versículo 11 eles afirmam, Deus não vai saber disso, o Altíssimo não destruirá nada. Permita-me parafrasear isso aqui. Há muitas pessoas que vivem na prática da maldade, fazendo coisas ruins, contrárias à vontade de Deus, e têm a audácia de dizer assim, Deus é amor. Deus sempre perdoa. Deus não vai castigar ninguém e não vai condenar ninguém, porque a Bíblia diz Deus é amor. E esta é uma expressão que se usa a Bíblia para defender muitas vezes coisas erradas. Atos errados, injustiça, maldade sendo feita. E esse é um grande risco que todos correm. Também o cristão corre quando acha que Deus não irá castigar a maldade. Veja, o pecado não confessado é o pecado que sofrerá o castigo. E isso é importante. A gente lembrar sempre, mesmo que você tenha vivido uma vida coerente, de acordo com a vontade de Deus na sua visão, entenda que você continua sendo um pecador. E por isso que é momento para você e para mim reconhecer o nosso estado de pecador e voltar para a graça de Deus e confessar Jesus, nós somos pecadores. Como dissemos, pecamos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Porque do contrário, se você não confessa isso, você está se orgulhando dizendo assim, como os maus aqui. Deus não punirá, Deus é amor, enfim, continuarei fazendo o que quero, o que bem entendo. Então, você percebe que esta menção, esse pensamento, ele é muito atual nos dias em que vivemos. Deus não vai fazer isso, o Altíssimo não descobrirá nada, ou seja, parece que Deus está dormindo ou fez vista grossa para alguns pecados não confessados. E talvez a grande surpresa, ontem eu estava até mencionando isso, nós vamos ter no final dos tempos, quando vamos ver pessoas que achávamos que ia para o céu, não vai ir, lá vai estar. Mesmo que talvez ele tenha sido uma pessoa ordeira, justa, honesta nesse mundo, mas há pecados que não foram confessados ao Senhor. E esta será a grande surpresa que teremos no dia do juízo, onde Deus virá para
fazer justiça e separar, como diz Jesus, os bons e os maus. Então fique atento quanto a isso também. Todos nós, com muita humildade, precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus e, novamente, confessar os nossos pecados. Queremos aqui abraçar também quem está conosco, a Darli Pribe, bom dia para você, bom final de semana. Também a Silmira Santana, abraço Silmira, que bom que está conosco. Café Teológico, sendo todas as manhãs de sábado às 9 horas, estamos aqui estudando os Salmos, Salmoterapia para você. Falando da justiça de Deus hoje, Deus é justo? Será? Por que a maldade parece que cresce cada vez mais, prospera no mundo que não há mais justiça? E como diz o próprio salmista, Asaf aqui, parece que os maus eles crescem, prosperam, continuam fazendo injustiça e dizem, Deus nem está vendo, Ele vai perdoar, Ele é amor. Veja como segue o Salmo. Versículo 13. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro, diz o salmista, e ter as mãos limpas do pecado. Que adianta andar segundo a vontade de Deus? Em outras palavras. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, ele diz. E todas as manhãs me castigas. E se eu tivesse falado como os maus teriam traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas. Mas isso era difícil demais para mim. O que o salmista que se esforçou para entender? Entender por que os bons parece sofrem mais do que os maus. Os que não querem saber de Deus. E ele segue. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Onde ele entendeu? Na igreja, no templo. Ele entendeu o quê? Entendeu o que Deus vai fazer com os maus. Então, é importante a gente aqui parar e refletir um pouco. Muitas vezes nós não entendemos quando nós observamos o andar da carruagem, ou seja, no dia a dia, lá no ordinário, o que Deus está fazendo. A gente não entende. Então, é necessário que nós paremos e busquemos aonde? No templo. Aqui ele diz, eu fui no templo, aonde? Para entender o que Deus está fazendo. O que Deus faz, como a sua justiça irá funcionar, ou seja, como que as coisas terão fim, no sentido de como que os maus irão prosperar e os maus irão ser condenados e os bons irão prosperar. E aí ele segue aqui dizendo o versículo 18. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Em outras palavras, o salmista está lembrando assim, talvez eu não tenha entendido quando eu tenho observado o andar da carruagem e vendo que os maus estão prosperando e os bons eles seguem às vezes sofrendo mais do que os maus. Não tenho entendido. Mas eu entendi quando eu fui no templo, quando eu fui na igreja e ouvi a tua palavra. E a palavra de Deus diz assim, por mais que os maus eles pareçam prosperar, crescer e pareçam que não estão sendo punidos, chegará um dia, e é isso que o salmista conclui aqui, onde eles serão destruídos, não por justiça humana, mas pelo sopro da justiça de Deus. E esse dia aqui é o fim, ele diz aqui, eles têm um fim horrível. Quando chegar o dia do juízo, o fim de todas as coisas, lá nós veremos a justiça de Deus sendo executada. E então, nós diremos, Deus sim é justo. Ele faz justiça com aqueles que pareciam não sofrer a consequência dos seus atos. Versículo 21, o meu coração estava cheio de amargura e fiquei revoltado quando ele não entendeu o que Deus estava fazendo, ou seja, quando ele não entendeu a justiça de Deus. Versículo 22, eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Por que ele não entendeu isso? Ele até se menciona como um animal, ou seja, um asno, um burro.
que não entendia aquilo que Deus estava fazendo, porque ele ainda não tinha ouvido como Deus irá fazer a sua justiça. E é importante a gente, mais uma vez, destacar aqui a preciosidade de ouvirmos a palavra de Deus e buscar nela a explicação, a resposta para muitas perguntas que nós fazemos no dia a dia. Perguntas que muitas vezes nós não temos resposta no conhecimento popular. Veja, quando diz o quê? Quando eu estou vendo as coisas acontecendo e às vezes julgo conforme a minha visão e a minha ética, a gente vai para a Bíblia, às vezes é diferente. Então, é isso que ele chega aqui na conclusão. Vamos seguindo então. Versículo 23, 22. Eu não podia compreender, ó Deus, era como animal sem entendimento, no entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Esse estar com Deus, segurar pela mão, é andar com Deus e, por meio de sua palavra, entender o que Deus está fazendo. Versículo 24. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, o que mais poderia querer na terra? Esse é o consolo do salmista, esse também precisa ser o nosso consolo. Quando observamos que, por mais que essa vida às vezes é injusta, por mais que vemos as pessoas más, que não querem saber de Deus, prosperando e se dando bem na vida e não sendo punidos, nós vamos para a Bíblia vai dizer assim, espera um pouco, chegará um dia onde Deus implantará a sua justiça e o dia do juízo mostrará aqueles que confiaram em Jesus, entregaram os seus pecados, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e herdarão os céus. E aí que ele diz, lá no céu eu só tenho a ti, somente a ti. O que mais eu vou querer na terra? Ou seja, a terra ela vai mostrar a nós muita injustiça, maldade sendo feita e os maus não sendo punidos. Então essa terra que ela é corrupta mesmo, pois está condenada ao pecado, no sentido de que ela está inclinada ao mal. Então não procure justiça nesse mundo, nessa vida. Você vai se decepcionar quando você vai querer a justiça e muitas vezes não vai ter. E o versículo 26, o grande consolo também, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, ou seja, ainda que eu envelheça, Deus é minha força e Ele é tudo o que eu sempre preciso. Baita versículo aí de confiança na providência de Deus e saber que Deus está no controle da situação. Mesmo que eu não esteja entendendo nesta vida como os maus eles continuam prosperando e crescendo e não sendo punidos, eu sei que a minha força e tudo o que eu preciso é Deus, e Ele fará a vontade dEle e a justiça dEle conforme o seu querer. E o 27 e 28 encerra dizendo, os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que estão infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Então, vamos resumindo agora esse salmo em poucas palavras, mas antes de fazermos, eu quero cumprimentar o Cledir Piske, bom dia para você. Nara Beatriz, bom dia também. Vanir Hatke, bom dia. Bom dia também ao Carlos Plummer, deixando aí o seu bom dia. Vamos então, estamos no Salmo 73, estudando hoje o Salmo de Asaf, que começa mais um bloco, ou o terceiro livro, como é mencionado aqui, do Salmo 73 ao 89. Eu lembro então o seguinte, nós temos o Salmo onde tem um clamor, ou até mesmo um pedido de justiça do salmista, quando ele observa pessoas mas prosperando, não sendo punidas, não é feita justiça sobre eles, enquanto que os bons, os que creem em Deus, os que estão ao lado de Deus, eles parecem que sofrem mais do que os maus. Esse é o grande clamor. E aí vem ali algumas perguntas que é feito, por que Deus não pune eles? Por que Deus não faz justiça com os maus? E aí ele vai e entende isso aonde? Não quando ele observa o andar da carruagem, mas ele observa isso, ele diz aqui, quando ele vai para o templo.
E no templo nós sabemos que a palavra de Deus é lida, pregada e nos é ensinada aqui. Sim, Deus fará justiça. Talvez não nesta vida, enquanto que nós vivemos. Às vezes a gente vai morrer sem ver Deus fazendo justiça. Mas o dia derradeiro, a segunda vinda de Jesus, a justiça será executada sobre bons e maus. Bons no sentido daqueles que creem em Jesus, aqueles que creem e andem segundo a bondade ou a vontade de Deus. Esses, deu um pequeno corte aqui na nossa internet, voltando à transmissão. Veja que então, o dia do juízo mostrará a nós o que Deus irá fazer. Enquanto que aqueles que crerem em Jesus, que confessaram os seus pecados e lavaram os seus vestimentos no sangue do Cordeiro, estes receberão a coroa da vida eterna, assim como nós cremos e sabemos no Evangelho. Agora, quanto aos maus, ali então veremos a destruição. Por mais que tenha uma vida boa, no final, no dia derradeiro, veremos a justiça de Deus sendo executada. Por isso, hoje é momento de nós, pecadores como somos, sendo você, seja lá quem for, confessar os seus pecados, crer em Deus e crer que Jesus é aquele que se coloca do lado de Deus e sendo Ele o nosso advogado, nós podemos reconhecer e voltar a Ele e saber que o dia da justiça de Deus ainda virá. Nós que ainda estamos vivendo o tempo da graça. Esse tempo da graça é tempo de voltar ao Senhor e clamar por misericórdia e receber dele pronto perdão. Esse dia, essa graça, ela é estendida sobre todos de uma forma geral. E por isso que a graça de Deus também faz chover sobre bons e maus, diz o texto bíblico. Mas chegará o dia onde a justiça de Deus será feita de forma como gostaríamos. Então, nesse tempo, nós aguardamos com muita esperança de que Deus irá pôr um fim nos maus, na maldade e tudo aquilo que ela traz de consequência. Então, guarde no seu coração esta reflexão, Salmo 73, Justiça de Deus, mais uma reflexão para nós nesse estudo desta manhã. Abraço para o Egon e a Lovane Cel, bom dia também a Vani e Ivo Rutz, bom dia assistindo. E os demais também que deixaram o seu comentário, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar com os seus amigos, sua família, no seu Face. Copie o link, joga lá também nos seus grupos do WhatsApp, isso é muito importante. Vamos semear esta palavra, especialmente quando você vê muitas pessoas questionando até mesmo por que os maus continuam fazendo a maldade e não são punidos. Se Deus é amor, Ele irá punir, condenar alguém? Perguntas que foram respondidas aqui nesta live. Então, é muito importante você também compartilhar e deixar que outras pessoas assistam o nosso conteúdo aí. Eliane Tiermiller, abraço, bom dia, assistindo também juntamente com o Rui. E Delane Matos, abraço Delane, que bom que está de volta aí conosco. Deus abençoe, estivemos orando por ti. Deus guarde também você, estaremos juntos amanhã, se Deus quiser, no nosso congresso, o Congresso das Servas, estaremos juntos. Então, um abraço a você, continue estudando a Palavra de Deus, nossa programação da nossa web Rádio Pensinista é 24 horas no ar, logo mais vem Oro por Você, 11 horas Pastor Welton, meio-dia Mensagem de Esperança, à tarde o Gaúcho Gospel, às 18 horas Tempo de Refletir e 18h06 o Arnos Tour Assume com Ima Lustra. Amanhã tem mais uma vez, sempre junto aí, nosso conteúdo sendo apresentado para você na hora luterana, às 10 horas da manhã, mais um estudo com o pastor Fabiano Bruch Miller. Vale a pena você estudar também. Isso, vamos lá então. Um grande abraço a todos, fiquem na paz até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de assinar a nossa revista e colaborar com os nossos trabalhos, pensinisteologica.com, assine e venha estudar sobre um tema extremamente instigante que está lá na revista. Perseguição dentro da igreja. Já sofreu, já viu, já acompanhou? Você precisa ler esse conteúdo. Abraço, fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Abraço, Ivani Bihaus Ledebord, chegou agora, bom dia. Quem chegou no final aí, ao encerrar aqui, você volta à live e assiste posteriormente. Deus abençoe quem está conosco também, nossa web rádio nos ouvidos aí. Bom final de semana a todos.